Já estamos com ele, né, Jaqueline? Deixa eu saudá-lo e convidá-lo a fazer parte dessa bancada. Sérgio Moro, seja bem-vindo ao Cidade Notícias. Eu queria, em nome da Rádio Cidade, agradecer a sua disponibilidade em bater esse papo conosco, principalmente pelo fato de que o senhor acusou Covid-19 na última sexta-feira. Então, me permita a primeira pergunta: como está de saúde? Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar aí com o Rio Grande do Norte e com a Cidade Notícias. Olha, eu estava indo, eu tirei um intervalo nesse final de semana e ia fazer uma visita à minha mãe, que mora no interior do Paraná. Como minha mãe tem um pouco mais de idade, eu não estava sentindo nada assim muito significativo, uma leve dor de cabeça, mas acabei resolvendo fazer um teste rápido, né, para não correr riscos. E aí fiz o teste, acabou dando positivo, isso foi na sexta-feira pela manhã. Eu tive, infelizmente, que abortar a minha visita à minha mãe. E hoje eu tô recluso, né? Tô aqui isolado. Tô vendo que o senhor nos recebe dentro do seu quarto, não é isso? Vejo que o senhor nos recebe... Vejo que o senhor nos recebe dentro do seu quarto. Obrigado pela sua disponibilidade. Quem está aqui falando com o senhor é Sêmio. Nós estamos também com Giovanni, com a Laíde e com seu amigo, que eu vou passar para ele fazer uma pergunta. Eu acredito que o senhor compartilha comigo a admiração pelo jovem advogado Felipe Madruga. Ele que aos 14, 15 anos foi meu afilhado no Rotary para fazer intercâmbio. E eu fui fazer uma pergunta àquele jovem moleque de 15 anos de idade: o que é que você quer ser quando crescer? E ele virou para mim e disse: eu amo a política. E hoje esse jovem advogado de 27 anos é um dos que compõem o seu partido em nível nacional. Então, Felipe, passando para você ter a honra da segunda pergunta, na verdade, queria que você fizesse essa pergunta para Sérgio Moro. Bom, boa tarde, Sérgio. É um prazer receber você aqui. Segunda vez que você está falando com o povo do Rio Grande do Norte. E é uma satisfação imensa. Prazer, Felipe. Feliz tê-lo aqui junto nessa transmissão. E, mais uma vez, é sempre um prazer aqui falar o Rio Grande do Norte, né? De você e aí do senador Stevenson, que são grandes representantes do Podemos na região. Perfeito. Sérgio, Sérgio Moro, eu gostaria de começar trazendo um pouco sobre o seu livro, né? Eu concluí ele essa semana, e no seu livro você destaca alguns pontos até da sua vida pessoal, profissional. Você fala do seu casamento de 22 anos com a Rosângela, da importância que ela teve em diversos momentos, da sua passagem como juiz federal, com postura firme no combate ao tráfico internacional de drogas, na maior operação de combate à corrupção da história do país, na sua atuação como ministro no combate ao crime organizado, na transferência de preços para presídios federais, na sua escolha do Podemos como partido com certas identidades, com pautas que você se identificava. E a minha primeira pergunta é: como você pretende convencer e demonstrar para a sociedade brasileira que, de fato, você é o representante que vai contra o crime organizado, contra o tráfico, contra a corrupção, a favor da família como instituição importante para a sociedade, da coerência entre o que se fala e o que se faz? Felipe, qualquer campanha, agora a gente está em fase de pré-campanha, né? Mas qualquer campanha envolve sempre a apresentação de um projeto para o futuro. Esse projeto você ouve especialistas, constrói com especialistas, mas constrói também com as pessoas. Então a ideia é fazer uma jornada pelo país, inclusive aí para o Rio Grande do Norte, para Natal, Mossoró e outras cidades, e discutir esse projeto. Agora, todo mundo que apresentar um projeto, ele tem que demonstrar o quê? Credibilidade para realizar esse projeto. Então, o que a gente quer fazer? Pegar a credibilidade que a gente construiu numa carreira. Eu tenho 22 anos de serviço público como juiz. Eu relato nesse livro que eu acabei escrevendo, né, Sérgio Moro contra o sistema de corrupção, e faço alguns relatos nesse livro. Então, eu tive, por exemplo, processos contra grandes traficantes de drogas, Fernandinho Beiramar, líderes do cartel de Juárez, que é uma organização criminosa no México, e tive também esses grandes casos envolvendo não só o crime de colarinho branco, mas também grandes casos de corrupção, como foi o caso da Operação Lava Jato. Então, por exemplo, qual candidato pode falar
dos que estão aí aparecendo sobre combate à corrupção? Nenhum. Basicamente é apenas o meu projeto que tem legitimidade para falar isso. Que o governo lá do PT vivenciou os maiores escândalos de corrupção da história, e o governo atual, ele infelizmente do Bolsonaro, ele desmantelou, né, o combate à corrupção. Então eles não têm credibilidade para falar nesse assunto. Quem pode falar sobre crescimento econômico? Governo que gerou recessão, como o do PT, governo que gerou hoje estagnação econômica e desemprego, como o do presidente Bolsonaro? Não tem condições de falar sobre isso. Então esse relato do passado, a gente precisa olhar para o futuro, mas esse relato do passado é importante para dar credibilidade, para que as pessoas possam ouvir, olha, tem que ter coerência, entendeu? Acho que isso é muito importante. Eu não me abstenho em nenhum momento de debater o que eu fiz como juiz, o que eu fiz como ministro, como a gente combateu ali o crime organizado com extremo rigor durante o meu período no Ministério da Justiça. Agora, eu quero principalmente debater o futuro, né? Esses projetos que a gente precisa construir todos juntos, né? O Podemos, com outros partidos também, mas principalmente com a sociedade brasileira. Alaide Passaia. Boa tarde, Sérgio Moro, Alaide, tudo bem? Tudo bem, Alaide, um prazer falar com você. Prazer também. Olha, só lembrando aqui, falando um pouquinho sobre governabilidade, certo? Em 2018, logo lá no início da Operação Lava Jato, a gente acordava às 6 horas da manhã, Polícia Federal na porta de um poderoso, de um político muito forte, um empresário muito poderoso, e eu acho que esse sentimento de patriotismo dos brasileiros foi cada vez crescendo mais, e aquela sensação, sabe, de agora vai. A impunidade está acabando. A impunidade está acabando, exatamente. E aí, quando o Bolsonaro assumiu a presidência, ele chamou para ser o ministro da Justiça com carta branca para ampliar esses poderes que, né, a Lava Jato tinha ali para o combate à corrupção. E aí a gente viu um congresso, né, falando em governabilidade, a gente viu um congresso que limitou muito todo esse pacote anticrime que você lançou, né, como executivo. A limitação da delação premiada, limitação de prisão preventiva, lei de abuso de autoridade, nova lei de improbidade administrativa e também o esquecimento total da prisão da segunda instância. Como é que a gente consegue ter uma boa governabilidade num país que tem um congresso que prejudica, né, o combate à corrupção e ainda tem uma leniência aí do STF? Tem como fazer realmente um combate efetivo à corrupção no Brasil sendo um presidente da República? Tem, Alaide. Na verdade, eu fui convidado para integrar o governo, e o meu projeto era exatamente consolidar esse combate à corrupção e avançar também em outras áreas, reduzir a criminalidade violenta, por exemplo, que é um problema sério do Brasil inteiro, mas especialmente aí na região Nordeste, que concentra hoje a grande maioria dos assassinatos. Mas o plano principal era a consolidação do combate à corrupção. Infelizmente, houve, né, muita gente interessada em voltar àquele cenário anterior de que quem rouba nunca é punido. Isso que a gente viu, ações infelizes aí do Congresso, decisões lamentáveis do Supremo Tribunal Federal, ou pelo menos de parte do Supremo Tribunal Federal. E o que principalmente faltou, na minha opinião, é a liderança. Se você tem uma liderança do país comprometida com o combate à corrupção, a gente tinha conseguido consolidar. O que acontece é que desde o primeiro momento, quando eu fui lá para o governo, nessa parte eu não tive apoio do presidente. Ao contrário, meu projeto acabou sendo progressivamente sabotado. Você mencionou, eu apresentei lá o projeto de lei anticrime, que tinha muita coisa boa, não só para combater a corrupção, mas o crime em geral. E assim, eu não tive apoio do presidente. Quando ele sofreu algumas modificações que prejudicavam, por exemplo, limitando o que você mencionou, o acordo de delação premiada, eu pedi ao presidente que vetasse isso, e o presidente não vetou. A gota d'água foi essa interferência na Polícia Federal. Agora veja, o presidente da República não pode tudo, mas ele pode muito. Então o que a gente tem que ter? Tem que ter uma liderança comprometida com o país que a gente acredita, que é um país mais honesto, que é um país mais íntegro, mas é um país que também avança em pautas
que são importantes para a população, especialmente no presente momento, que é volta do crescimento econômico com emprego e renda. Combate à fome. A gente tem visto aí cenas tristes no país de gente em fila de ossos. Tem até uma história que veio aí do Rio Grande do Norte, né, de pessoas caçando lagartos para poder sobreviver. Ou seja, isso é intolerável no nosso país, um país tão, vamos dizer assim, produtivo em alimentos. Dizem que o Brasil é o celeiro do mundo, por exemplo. Como é que a gente pode ter situações de pessoas passando fome num cenário como esse? Ou seja, a gente precisa principalmente, Alaide, de liderança, e infelizmente hoje a gente não tem em Brasília nem liderança nem projeto. A gente tem muita gente pensando nele mesmo, muita gente pensando politicamente em se reeleger, em arrumar a vida deles, mas não em melhorar a vida dos brasileiros. Esse é o nosso projeto, agora de pré-candidato à presidência da República. É construir um projeto para os brasileiros. Perfeito. Estamos batendo papo com o pré-candidato à presidência da República, agora no ano de 2022, Sérgio Moro. E fica o convite, você que está aí no carro, chegou em casa, quer continuar a escutar, pode entrar lá no YouTube, pode entrar lá no Getter, primeira rádio a fazer transmissão ao vivo pela nova rede social. Procura a gente no @94FM Rádio Cidade. Giovanni. Doutor Sérgio Moro, boa tarde. É um prazer estar falando aqui com o senhor. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade é uma opinião, né, sobre algumas pautas, tanto de direita quanto de esquerda, que existem hoje, e hoje a gente tem uma política muito polarizada nesse aspecto, mas eu gostaria da sua opinião sobre a PL 4540, que corre hoje na Câmara Federal, que fala sobre a descriminalização dos pequenos furtos, né, chamado até do furto da fome, a exemplo de como tem hoje uma lei na Califórnia que descriminaliza isso. Eu queria saber sua posição sobre o aborto, sobre a descriminalização da maconha e sobre pequenos porte de arma. É uma pergunta só, viu? Não, é uma pergunta só. Aqui são opiniões. Então eu não fiz uma pergunta rebuscada que ele precisa de 10 minutos para. É opinião. Qual é a sua opinião sobre a PL 4540, sobre a descriminalização do aborto, das drogas, da maconha, exatamente, e o porte de arma, né? Peraí que eu vou anotar tudo aqui. Não esqueça não. Se fosse debate, tava fora da regra, viu? Ainda bem que a regra aqui é que não tem regra, né? Enfim, a minha avaliação, tá? Eu não conheço os detalhes desse projeto específico. A gente tem que combater a fome, tá? E a fome, no fundo, é um subproduto hoje da inflação, que tem comprometido o poder de compra dos brasileiros, e também dessa elevada taxa de desemprego. Tá? Como é que se combate a pobreza? Esse que é o ponto fundamental. Não é com lei e ordem, com prisão, tá? A gente tem esses programas de transferência de renda, Auxílio Brasil, antes era o Bolsa Família, e mesmo antes é o Bolsa Escola. Esses programas são importantes para aliviar a pobreza, mas a gente tem que ter algo a mais. O caminho, na verdade, tá, passa por retomar o crescimento econômico, que isso é fundamental. Tá? Hoje o crescimento está comprometido pela taxa de juros elevadas, porque o Brasil perdeu a credibilidade, o Banco Central acabou tendo que aumentar os juros no Brasil. Então qualquer projeto para 2023 envolve recuperar essa credibilidade para poder diminuir os juros, para retomar os investimentos. E aí você retoma o crescimento econômico. É a saída que existe, no fundo, para os nossos problemas, tá? E a longo prazo, ou médio prazo, a gente tem que investir na educação pública. Não tem como o Brasil crescer e se tornar um grande país sem ter uma educação pública de qualidade, tá? Então, esses programas de transferência de renda, eles são, assim, um alívio, mas eles não resolvem a questão. O que a gente está propondo no nosso projeto é uma força nacional de erradicação da pobreza, até que a retomada do crescimento possa surtir os seus efeitos, bem como investimento na educação pública. Enquanto isso, olha, eu sempre fui uma pessoa muito
que valoriza a lei, a aplicação da lei. Essas situações de furto, furto de fome, a resposta não pode ser a prisão. Mas também você não pode ter uma liberalização geral, entendeu? Então pode sempre furtar, pode sempre roubar. Não é assim que resolve. O que você tem que fazer é evitar que as pessoas cheguem nessa situação dramática de fome, né? E aí quando você tem a fome, não tem nada que segura, você vai querer sobreviver. O importante mesmo é uma estratégia que a gente discuta para evitar que a gente chegue nessa situação. A outra pergunta, sobre o aborto. Eu sou uma pessoa pró-vida, tá? Eu tenho uma formação religiosa, eu estudei em colégio de freira boa parte da minha infância e adolescência, depois eu fui para a escola pública. Eu tenho uma posição conservadora nesse assunto. Defendo a manutenção da legislação atual, que permite, né, o aborto apenas em duas situações muito específicas, que é se há risco para a vida para a mãe, e outra se a gravidez é produto de um estupro. Nesses dois casos, eu acho que a decisão tem que ser da família e o Estado não pode impor uma solução, certo? A terceira questão, puxa, você viu, é uma lista grande, eu acabei esquecendo qual que é. A terceira é a descriminalização da maconha e a quarta é a liberação do porte de arma. Acabou a entrevista. Mas assim, o senhor pode ser só opinativo, tá? Não precisa discorrer sobre as pautas, não. Tá bom. Olha, das drogas, eu sou absolutamente contra a utilização de drogas. Eu tenho até um passado, que mencionei há pouco, de juiz, né, que eu tive processos contra grandes traficantes de drogas, Fernandinho Beiramar, líder de cartel de Juárez. No Ministério da Justiça, nós endurecemos contra o crime organizado. Fizemos, por exemplo, a transferência das lideranças do PCC de São Paulo para presídios federais e mudamos o regime de presídios federais para acabar com aquela história de ordens da prática de crimes saírem de presídios federais. Isso deu uma segurada no crime organizado. Precisa, sim, fazer muito mais. Eu me preocupo, dizia aqui anteriormente, o alto índice de violência que tem no Nordeste, nos estados do Nordeste. Eu estava levantando um dado aqui interessante até, tá? O Rio Grande do Norte tem 1,6% da população do Brasil, mas responde por 2,86% do número de assassinatos. Então tem uma desproporção. E o Nordeste como um todo, você tem 44% dos assassinatos do Brasil concentrados no Nordeste, que gera uma sensação de insegurança pública muito grande. E muito disso relacionado ao mercado ilícito de drogas. Tá? Então a gente combater o tráfico de drogas, de certa forma, é também combater o crime organizado e combater essa violência associada ao tráfico de drogas. Eu acho muito complicado, num cenário dessa natureza, a descriminalização das drogas, sem falar na ameaça que isso traz para as nossas crianças e adolescentes. Tá? Da parte do armamento, tá? Eu concordei, por exemplo, no governo com aquela extensão da posse da arma na propriedade rural, que a gente sabe que a segurança pública não chega nos rincões, né, no interior do país de uma maneira adequada, nas zonas rurais. Então o agricultor, seja o pequeno ou grande, poder ter uma posse da arma na extensão da propriedade dele, não ficar restrito ali à residência, eu acho que é bastante razoável. Eu apoiei isso, tá? Eu acho que a gente tem que tratar qualquer discussão sobre armas, a gente tem que tratar diferente posse e porte, tá? Posse do cidadão querer ter uma arma em casa, quem quer ter se sente mais seguro, é uma situação. Porte dele poder sair armado e às vezes, como algumas pessoas defendem, um pouco extremado assim, com arma de grosso calibre, arma automática, metralhadora, eu sou contra, tá? Perfeito, estamos conversando. Obrigado. Estamos conversando com o pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro. Sérgio, eu tenho a boa missão de transmitir muitas das perguntas que foram enviadas pelos nossos ouvintes. E, sabe, gente, não vai dar para cobrir todas as perguntas, mas tem uma aqui que eu acho que engloba muitos dos questionamentos. Ela coloca, e aí eu vou fazer meio que uma costura, o fato de que nas últimas eleições a gente já teve um embate muito grande entre PT
e o Bolsonaro. O Bolsonaro leva a maioria e vence a eleição, e uma parcela desses eleitores se sentiram meio que abandonados pelas bandeiras do Bolsonaro e está lá órfão, mas não quer de volta o Lula ou o PT de volta ao poder. Esse é um eleitorado que o senhor vai atrás. E aí alguns me colocaram aqui fazendo essa costura para dizer assim: existe um verdadeiro grupo formado por esses eleitores que estão insatisfeitos com a abordagem na condução dos trabalhos da Operação Lava Jato. E inclusive insinuações de que o senhor teria tomado proveito da situação. O que dizer para esses eleitores? Não tomei proveito nenhum, pelo contrário, né? A Lava Jato, ela foi foi uma mudança, né? As pessoas roubavam e nunca tinham punição, e a Lava Jato mudou esse quadro. Pela primeira vez a gente viu gente poderosa sendo julgada e condenada por corrupção e não por qualquer outra coisa, cumprindo tempo de prisão. Mas eu posso te assegurar que isso foi um trabalho institucional, mas isso envolveu um grande esforço pessoal, né, dos policiais, dos procuradores, dos juízes envolvidos, e uma dose enorme de risco pessoal. Tá? Não teve nada de confortável ali durante a Operação Lava Jato, e o proveito não teve nenhum. Eu permaneci como juiz, né? Eu não tive nenhum ganho pessoal nisso. Depois eu fui para ministro porque eu queria consolidar aqueles avanços. Quando eu percebi que eu não conseguiria isso, porque eu era sabotado pela pessoa que me convidou, eu saí. Não podia estar lá. Se eu tivesse um apreço ao poder, ao cargo, eu estava lá até hoje, entendeu? Por que eu renunciei? Eu renunciei porque eu vi que o presidente não tinha interesse nessa pauta anticorrupção. E se eu permanecesse, eu estaria traindo o compromisso que eu assumi com as pessoas quando eu deixei a toga da magistratura e aceitei o cargo de ministro da Justiça. Eu saí e as pessoas se preocupam, né? Eu ouvi o início da sua introdução, essa polarização Lula e Bolsonaro, que é algo ruim para o país. A gente não pode ficar tratando aqui dentro do país as pessoas como ou você é meu amigo, se está comigo, ou você é meu inimigo, se está contra mim, se não apoia o meu projeto político. Isso é errado, né? No máximo a gente deve ter adversário. A gente precisa voltar a dialogar entre nós e construir soluções para o país, entre elas, por exemplo, a retomada do combate à corrupção, mas igualmente a volta do crescimento econômico. Então, assim, não tive vantagem nenhuma do ponto de vista pessoal, ao contrário, né? Sofri riscos enormes ali, como ainda sofro, tentativas de retaliação a todo momento e mentiras, né? Todo mundo sabe que a Petrobras foi saqueada, foi roubada, dia após dia durante o governo do PT, e agora querem esconder a verdade, que isso não teria acontecido. Os brasileiros sabem o que aconteceu e sabem quem combateu a corrupção. A gente não pode, porém, ficar preso nessa alternativa PT e Bolsonaro, que é irracional. Tem coisas melhores por aí. Perfeito, estamos conversando com Sérgio Moro, pré-candidato à presidência da República. A gente tem que ir para um rápido intervalo, Moro. Vamos pedir para que você permaneça conosco. A gente tem aí um compromisso de lhe liberar a 1h15, mas eu torço para que você goste do bate-papo e não queira ir embora. Então vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Estamos apresentando Cidade Notícias. As ofertas da família Rede Mais têm promoções para a família inteira aproveitar o verão. Confira! Macarrão espaguete Bom Sabor 500 gramas, 2,19. Leite condensado CCGL 395 gramas, 4,29. Cerveja Skol Puro Malte Lata 350 ml, 2,29. Filé de peito de frango congelado Guibon, 14,98 quilo. Água sanitária Dragão 1 litro, 1,59. Verão Rede Mais, o verão do bom vizinho. Beba com moderação. Não precisa de pedido, seu desejo é atendido. Cuidado garantido é o que temos pra você. Cobertura completa, estrutura pra valer. Unimed Natal, 100% Potiguar, 100% pra você. Unimed Natal, é só chegar e escolher o melhor plano pra você. Leve o melhor
melhor e maior plano de saúde do estado para sua empresa por um preço especial, a partir de R$ 82,41. Ligue agora, 3220-6200. Você sabia que contratar errado pode custar 15 vezes o valor do salário da pessoa contratada? Imagina então agora quanto você pode economizar contratando uma consultoria de recrutamento e seleção para sua empresa. A GMC Consultoria é especializada em montar equipes e engajar times de vários segmentos empresariais. Com a GMC, você economiza ao mesmo tempo que melhora a performance da sua equipe. Visite o nosso Insta, @GMC Brasil. GMC, a escolha mais certa. Estamos apresentando Cidade Notícias. E estamos de volta com o seu Cidade Notícias, são exatamente 13h. Cidade Notícias tem a alegria de termos como patrocinador a Rede Mais. Chegaram as ofertas da família Rede Mais, com promoções em todos os setores. Vem encher o carrinho do seu bom vizinho nesse verão e fazer muita economia. Verão bom é verão bom vizinho. Confira essas ofertas. Macarrão espaguete Bom Sabor, 500 gramas, 2,19. Leite condensado CCGL-TP, 395 gramas, 4,29. Cerveja Skol Puro Malte, lata de 350 ml, 2,29. Filé de peito de frango congelado Gibon, 14,98 quilo. Água sanitária Dragão de 1 litro, 1,59. Rede Mais, o bom vizinho. Hoje a gente tá batendo papo com Sérgio Moro, ele que é pré-candidato à presidência da República. Tem diversas perguntas chegando, eu vou selecionando aqui aos poucos. As prioridades da minha vez vão ser as suas perguntas, meu caro ouvinte. É dizer, inclusive, que tem uma ouvinte, sua fã, viu, Moro? Que dizendo, eu estou conhecendo o quarto do Moro. Esse é seu quarto, é isso? Você está nos recebendo no seu quarto? Olha, vou confessar uma coisa aqui. Eu ocupei o quarto da minha filha. Porque, na verdade, assim, eu testei positivo para Covid. Tá? Aí, como ela tá viajando, eu tenho que ficar isolado do resto da família. Então, eu ocupei o quarto dela, tá? Mas eu escondi algumas coisas femininas aí para não gerar. Que bom, obrigado pela sua disponibilidade. Vamos começar mais uma rodada. Quero inverter agora, começando com você. Não, Giovanni não, pula. Não, pode. Não, vai, Giovanni, você. Tá certo. Presidenciável Sérgio Moro, né? Que a gente fica, ex-ministro, ex-juiz, né? Como é que é melhor de chamar? Eu recebi uma pergunta aqui de um... que as pessoas me apresentam assim, ex-juiz, ex-ministro e pré-candidato à presidência. Eu faço nada então, né? Porque ou sou ex, ou sou pré. É complicado. Então, doutor Sérgio, eu recebi aqui, nós divulgamos, né, a entrevista, inclusive está bombando aqui nas redes sociais, tanto da rádio quanto as nossas, e eu recebi uma pergunta aqui que de fato eu não conheço sobre a temática, né, mas eu achei interessante perguntar porque existe uma situação de cheque assim em relação à questão de ética, honestidade, transparência. A gente veio de um governo do PT extremamente complicado, né? Foram 16 anos e o senhor mesmo falou aqui, relatou que houveram saques, né? Não só na Petrobras, mas em outras instituições. Hoje a gente tem um governo que já foi acusado dos filhos deles fazerem rachadinha e tal, mas até então não existe nenhuma denúncia que seja contra o presidente Jair Bolsonaro e durante a sua estada como juiz e na liderança da Operação Lava Jato, existia um depoimento de um advogado chamado Sérgio Tecla Durano, é isso? Se não me falha a memória, é esse o nome. E pediram aqui para eu perguntar ao senhor o que é que o senhor acha do depoimento dele, aonde acusa membros da Lava Jato de terem feito lobbies políticos para receber vantagens. Então eu queria que o senhor discorresse sobre isso. Olha, quando se combateu a corrupção, inventaram muita mentira contra nós para tentar desestabilizar. E, assim, na verdade não tem nada, nunca teve nada, né? Esse indivíduo, ele era, segundo vários depoimentos lá somente executivos da Odebrecht, ele era um profissional de lavagem de dinheiro, encarregado de entregar volumes, né? Suborno, propinas em espécie a muita gente aqui no Brasil. E aí ele foi acusado por isso, fugiu do país, tá? Teve uma prisão decretada e depois veio com essa história de que teria sido procurado, mas assim, não tem nada concreto aí, não tem nada
significativo. No fundo, todo mundo que trabalhou ali é servidor público, né? O Ministério Público, polícia, no caso ninguém enriqueceu, tá todo mundo labutando, como se diz, né? Para ganhar a vida. Então não tem nada disso, não. Tem muita mentira. Veja só que o pessoal não tem tanto não tem o que falar em relação a mim, que o pessoal começa a criticar muito, né? A voz, dizem que minha voz não é boa, não é bonita e tal, como se precisasse ter um barítono na presidência da República. Eu nem acho que minha voz é tão ruim assim, mas como o pessoal não tem o que dizer, eles ficam inventando mentira. Tanto na Lava Jato. A Lava Jato combateu a corrupção como ninguém mais, como nenhuma outra operação teve alcance que teve a Lava Jato. Eu viajava, para você ter uma ideia, para fora do país, naquela época ainda como juiz, que precisava e recebia alguns convites, achava importante falar sobre a Lava Jato. Ela era internacionalmente reconhecida. Até países mais ricos que nós, Inglaterra, França, a gente chegava lá, as pessoas olhavam e diziam, puxa, como é que o Brasil está conseguindo fazer a lição de casa? Porque você combater a corrupção, Giovanni, é uma honra para um país, né? Não é motivo de vexame. A corrupção sim é vexame, mas combater é um motivo de orgulho. Por isso que quando a gente discute hoje qual que é o país que a gente quer, eu quero ter um país particularmente que eu possa chegar pro meu filho em casa ou para minha filha e poder dizer para ela, olha, filho, roubar é errado, né? É errado roubar, você tem que ser honesto. Que país que você vai construir? Que país que você vai construir mantendo ou colocando gente desonesta no poder ou na presidência da República? Eu discordo aqui de você, viu, quando diz das credenciais desse governo, tá? Em relação à honestidade. Esse governo, ele desmantelou o combate à corrupção. O próprio presidente da República disse recentemente, numa entrevista, tá, que eu tive que sair do governo porque eu não aceitava proteger ele e a família dele da Polícia Federal, da Receita Federal. Ou seja, é muito fácil dizer que não tem corrupção e ao mesmo tempo você desmantela, você destrói os mecanismos de controle, tá? E esse governo abraçou lá o Centrão, os políticos fisiológicos, os mesmos que estavam lá junto com o Lula durante o mensalão, durante o petrolão. Ou seja, desculpe, tem aquela expressão, é farinha do mesmo saco. Você precisa ter sim gente de reputação ilibada e sobre o qual não pare nenhuma dúvida quanto à integridade. A partir daí você discute crescimento econômico, emprego, educação, segurança pública, mas honestidade é pressuposto, integridade é pré-requisito. Você não contrata, por exemplo, na tua empresa, vamos supor que você seja um empresário ou você é um trabalhador, você não quer ninguém desonesto trabalhando do seu lado, porque você sabe que não vai dar certo, seja como teu empregado ou seja como teu colega de trabalho. Você tem confiança de que você não vai ser enganado, pelo menos, da pessoa que está com você. Como é que você aceita, ainda assim, colocar gente desonesta no governo? Não estou falando você, né? Evidentemente, estou falando aqui, a mensagem é para os brasileiros. Ou seja, a gente tem que parar com essa ideia de que rouba, mas faz, é algo aceitável. Porque na prática é rouba e não faz, que é o que a gente viu no governo do PT, que terminou numa grande recessão, na maior da história do Brasil, e o que a gente está vendo com esse governo atual, que está nos entregando fome, desemprego e descontrole, né, das vacinas, falta aí de rapidez, celeridade e discurso apropriado para enfrentar uma pandemia dessa magnitude. Eu quero só tranquilizar o senhor em relação à voz, viu? Porque se voz fosse pré-requisito para ser do executivo, a gente não tinha tido governador no Rio Grande do Norte nos últimos 6 mandatos, pelo menos. Muito bem, olha, Sérgio Moro conosco. Queria agradecer a todo mundo que está lá na Getter Brasil Oficial, está nos assistindo também, a Camila Magalhães, que é sua gerente de marketing. Olha, agradecer aí a parceria da Getter Brasil, da Getter, a rede social, gente, nova rede social que está bombando no mundo todo, aqui no Brasil também está explodindo. A gente já está, nesse exato momento, com mais audiência lá na Getter
do que lá no YouTube. No YouTube que a gente tem mais de, 30 mil seguidores. Você que está no YouTube também, obrigado aí pela tua audiência. Vou fazer várias perguntas aqui, que é um apanhado também de muitas colocações que vocês estão fazendo. Mas agradecer e pedir para você meter a curtida aí, ó. Lá no Getter é o coraçãozinho. No nosso YouTube é o polegarzinho para cima. Isso avisa ao algoritmo que o papo está bom. Alaide, com você. Vamos lá. Sérgio Moro, a gente sabe que um dos pontos bem importantes que todo mundo quer saber sobre privatização, né? A gente viu aí a Petrobras, que foi saqueada, na verdade vem sendo saqueada há milhares de anos, né? A gente tem mais de 200 estatais aqui no nosso país, a grande maioria lixo, tirando essas principais, como Banco do Brasil, Caixa, Eletrobras, que foi privatizada de uma forma extremamente chibata, que é o que a gente fala aqui, criando uma nova estatal dentro dela, né? E com um monopólio ainda, gerando assim, num país que tem um alto nível de corrupção, de impunidade, de leniência, não tem ninguém nem é preso aqui no nosso país, se prende pouco, se prende mal, e essa quantidade estatal não pode ser um ambiente propício para poder aumentar a corrupção. E como a gente pode fazer dessas estatais serem bom para o Brasil, a privatização ser boa para o Brasil? Você tem intenção de privatizar, porque o presidente Bolsonaro disse que ia privatizar, por exemplo, a TV Brasil, TV Lula, e agora é só comprando novela da Record, né? Então, que depende apenas da caneta dele, não do Congresso. Se você chegar lá e for presidente do Brasil, essas que dependem da sua canetada como presidente, você já vai privatizar? E o que você vai conseguir fazer se você tem intenção de privatizar, e quais empresas? Não, sou totalmente favorável às privatizações, tá? Para deixar bem claro. Eu acho que até essa é uma discussão um pouco datada. Você vê, Alaide, que a gente está preso, a gente sabe que a gente tem que fazer há muito tempo as reformas que modernizam o país. Já se falava em privatização lá na década de 90, né? E aquilo era um drama, e hoje, pelo jeito, continua um drama. A gente está no século XXI, a gente não consegue virar essa página, né? Eu brinco até com a Petrobras. Esses dias fui conversar com um grande economista e perguntei qual que é a opinião dele sobre a Petrobras. Ele me falou: Moro, eu sou a favor da privatização, mas veja que a gente hoje está falando de energia eólica, de energia solar, de energia à base de hidrogênio, biocombustível, e a gente ainda está discutindo a Petrobras, que é combustível fóssil. Não que o combustível fóssil não tenha uma relevância, ainda tem, mas a gente está ficando para trás, porque a gente não consegue se livrar desses esqueletos de discussões passadas que a gente não consegue superar. Então, assim, para deixar muito claro, eu tenho uma visão da economia de que a inovação, a produtividade, o crescimento, e isso leia-se emprego e renda, tá? Vem principalmente do setor privado. Então, tem uma visão liberal. Isso não significa que a gente não tem que ter políticas sociais robustas e consistentes. A saúde, educação, segurança, erradicação da pobreza são políticas importantes. Agora, no ponto de vista do mercado, a gente tem que ter um Estado regulador, mas um Estado com uma presença muito pequena como produtor dentro do mercado. Então, eu sou absolutamente favorável à privatização da Petrobras. A única questão aqui, Alaide, é discutir o modelo, porque a gente não pode correr o risco também de substituir o monopólio público para o monopólio privado. Então a gente tem que ter uma modelagem, tá, que gere o quê? Que acabe com esse monopólio sem que haja uma concentração desse poder excessivo nas mãos de uma única empresa no setor privado. Abrindo o mercado, assim, né? Bem claramente privatização, esse negócio de TV Brasil, esse negócio de Hora do Brasil, eu acho umas coisas assim, sabe, totalmente desnecessárias, totalmente prescindíveis, e tem que ter uma política vigorosa. Não pode ser, como você bem mencionou, uma privatização à la Eletrobras, né, que privatizou, mas trouxe lá uma série de jabutis de reservas de mercado que vão tornar o mercado de energia elétrica mais ineficiente e mais caro para o consumidor. A gente tem que olhar o futuro, né? O Rio Grande do Norte, aliás, tem um potencial gigantesco, né, de energia eólica, energia solar, como vários outros estados aí da região Nordeste. É isso que a gente tem que trabalhar hoje em dia, principalmente com o setor privado.
Olha, o papo hoje é com Sérgio Moro, pré-candidato à presidência da República. Felipe, vou passar para você fazer a próxima pergunta, mas são 1h14 e nós temos um compromisso de liberar Sérgio Moro a 1h15, mas eu brinquei no outro bloco. Você dá um pouquinho, viu? Podemos estender Podemos estender? Eu tô isolado, né? Tá à toa. Então vamos ficando. É dizer que muita gente tá mandando pergunta aqui, a gente tem muita curiosidade para escutar mais de Sérgio Moro, ele que é pré-candidato à presidência da República, e vai ter em Felipe agora a próxima pergunta. Vamos lá, Felipe. Ótimo. Aproveitar o gancho aqui, eu brinco, Sérgio Moro, que a gente pode mudar o Brasil começando aqui pelo Rio Grande do Norte. Você falou de energia renovável, e o RN, como você bem pontuou, tem grande destaque nessa pauta, né? Segundo a Beólica, que é a Associação Brasileira de Energia Eólica, atualmente o Rio Grande do Norte é o líder de produção de energia eólica e tem uma projeção que pelos contratos atuais até 2025 a gente vai ter capacidade instalada dobrada, né? Já vai dobrar o que a gente tem atualmente. E aí a pergunta vai exatamente nesse sentido: qual é a sua política pública para o desenvolvimento da produção de energias renováveis no Brasil? Como você enxerga a importância disso e o protagonismo do Brasil nessa pauta? Essa é uma pauta muito importante que nos insere no devido lugar do mundo. Tá? Hoje o Brasil, infelizmente, está sendo visto como um vilão ambiental lá fora, que é um retrato um pouco injusto, bastante injusto, mas que reflete o discurso do presidente da República, que não dá importância para a Amazônia e acaba parecendo também um discurso leniente ao desmatamento ilegal lá fora. Veja só, o Brasil, ele é o celeiro do mundo, né? Tem uma produção agropecuária gigantesca de grandes e pequenos agricultores, vai ter uma demanda cada vez crescente, tá? No mundo por alimentos, então tem uma grande janela de oportunidade para o Brasil. E o que se discute hoje no mundo muito? É o problema da mudança climática, a preocupação com a mudança climática. E a gente tem a maior floresta tropical do mundo, né, a Amazônia. Isso a gente tem que tratar como se fosse uma espécie de um tesouro verde, não para destruir, mas para colocar para o mundo nossa responsabilidade na conservação desse meio ambiente, mas também na exploração do desenvolvimento sustentável para as pessoas ali da região. O cálculo, a estimativa é que tem mais ou menos 26 milhões de brasileiros na região amazônica. E desse lado, a discussão sobre energia renovável, seja lá dentro da região amazônica, ou seja fora, como é o caso aqui do Rio Grande do Norte, é de fundamental importância. A gente tem que utilizar cada vez mais para a nossa matriz energética as energias renováveis. E como você bem disse, né, o Rio Grande do Norte é um dos estados com maior potencial. A gente tem que pegar essas vocações específicas de cada região e explorar elas ao máximo. Aí muitas vezes o que você precisa ter é uma regulação mais adequada para que haja segurança jurídica, tá, para a exploração desse tipo de energia, e você ter linhas de transmissão de energia adequadas para que você possa, né, utilizar esses estados produtores desse tipo de energia, transmitindo isso e alimentando o resto do país. A gente veja que a construção de Itaipu lá no Paraná, que é energia hidroelétrica, representou um salto para o crescimento do país, né, extremamente significativo. O Paraná se transformou na usina de energia, né, do país. Hoje o foco é outro, a energia renovável, né, a hidrelétrica ainda é uma matriz importante, mas hoje nosso foco acaba sendo a eólica e a solar. A gente tem que explorar mais isso e o Estado tem que ajudar isso com regulação adequada e fomento de investimento produtivo. Para isso a gente precisa também, como mencionei há pouco, promover aquela redução dos juros, porque senão você não tem investimento econômico que se sustente. Olha, perfeito, obrigado. Agora me cabe a pergunta que eu tô nessa boa missão de fazer uma triagem. Eu acho que
Ao fazê-la, essa próxima agora, eu represento não só um segmento da nossa sociedade, mas também em lideranças empresariais, porque quem me manda é o empresário Silvio Bezerra, ele que é presidente do Sindicato da Construção Civil aqui do nosso estado, um importante segmento da nossa economia, e que ele faz um questionamento em relação à insegurança jurídica. Por exemplo, as licenças expedidas pelo Poder Judiciário, às vezes leva-se anos, Moro, 2, 3 anos, se preparando estudos, todo tipo de questão que é demandada. Aí o poder público vai dar a licença. Só que muitas vezes vê o Ministério Público e simplesmente embarga essa licença e questiona isso tudo. A insegurança jurídica no Brasil é muito grande. Eu lanço essa pergunta colocando inclusive o fato de que você vai indicar, você uma vez eleito presidente da República, vai ter a oportunidade de indicar 2 novos ministros para aquela Suprema Corte. Como é que você vê as questões do judiciário no Brasil, você que fez parte do judiciário também? Olha, primeiro deixa eu só responder ao Silvio que comungo, né, dessa preocupação com a burocracia do país. É tudo emperrado, é difícil. Eu, depois que saí do Ministério, vim trabalhar no setor privado. Antes eu já conhecia, né, mas eu não, mais como cidadão. Depois no setor privado a gente vê essas dificuldades, né, empresas que às vezes tem projetos econômicos importantes que acabam não conseguindo fazer o investimento ou ter que adiar investimento por conta dessa burocracia, dessas dificuldades. A resposta, né, é parte disso aqui, ó. É parte da gente produzir uma economia e um governo cada vez mais digitalizado para facilitar a vida das pessoas. Hoje, tanto jovem como adulto, pessoas de todas as idades, a gente quer resolver os nossos problemas na palma das nossas mãos. Você nem quer ir para uma repartição pública, você quer resolver isso no seu computador em casa, à distância. E aí você precisa ter esses mecanismos disponíveis, tá? Isso gera transparência. Um exemplo que a gente fez lá no Ministério da Justiça, a gente digitalizou vários processos e procedimentos para facilitar a vida das pessoas. Você ter transparência ativa, você também diminui oportunidades para corrupção. Então eu sou sensível a essas reclamações. Aquela ideia para o empresário, acho que é importante, utiliza uma expressão em inglês, né? One stop and go, uma parada e resolve tudo que você precisa resolver na sua burocracia. Então sim, você tem que tomar cuidado com certas coisas, mas você não pode fazer que a burocracia emperre investimentos e dificulte a vida das pessoas. O governo precisa ser um facilitador. O judiciário, para deixar muito claro, eu fui juiz 22 anos, tenho um grande apreço aos juízes, aos promotores, muita gente dedicada, mas o trabalho que o judiciário presta no Brasil, a gente tem que respeitar a instituição, mas é um trabalho que deixa muito a desejar. O nosso judiciário é lento, tá? Ele não funciona bem para as pessoas que têm dificuldades de acesso, para as pessoas comuns. E mesmo naqueles casos que ela devia funcionar muito bem, por exemplo, casos para punir crimes graves, inclusive grande corrupção, mas também assassinatos, ele funciona muito mal. Por isso eu tenho defendido, e acho que eu sou um dos únicos que tem falado isso, a gente precisa também, ao lado de reforma tributária, ao lado de reforma administrativa, que são importantes para a gente fazer a nossa economia voltar a andar, tá? Isso significa mais emprego e renda. A gente precisa ter uma reforma da justiça, do sistema de justiça, para que os processos sejam mais céleres, para que a gente possa avançar. Não tem como funcionar um sistema de justiça que acabe tudo no Supremo Tribunal Federal, né? Não existe isso em nenhum lugar do mundo. É um modelo que funciona com essa natureza. Então a gente precisa sim ter bons magistrados, e as indicações para o Supremo são essencialmente importantes. Eu tenho um compromisso de nomear magistrados que tenham um histórico de credibilidade, por exemplo, no combate à corrupção, de imparcialidade, de uma atuação vinculada à lei, tá? Mas além disso a gente precisa reformar o sistema de justiça, porque não adianta só mudar as pessoas, tem que mudar a estrutura. Alaide Passaia. É verdade. Aproveitando, falando de reforma, eu sou mulher, gosto de uma reforma. A gente sabe que nós temos
problemas estruturais no Brasil, né? Você vê aqui o estado do Rio Grande do Norte é um estado paupérrimo. A gente vê ainda mais a desgraça de ver os estados da lateral, né? O estado da Paraíba, o estado do Ceará desenvolvendo, e aqui Sérgio Moro simplesmente não desenvolve, exatamente por problemas de políticas públicas e os nossos governantes que vêm há muito tempo sem ajudar o nosso estado. Mas a gente sabe também, olha, os prefeitos dos interiores aqui, eles vivem atrás dos deputados federais, dos senadores, atrás de emendas parlamentares. Porque o dinheiro não fica no município, não fica aqui, ele vai todo para Brasília e de lá se perde. Tipo assim, vai R$100 daqui para Brasília e volta 10. E esses 10 já tem os 10% de um, 10% de outro, 10% de outro, é uma desgraça. O que é que você pensa, se for presidente da República, em reformas? Reforma administrativa, a reforma que você já falou aí, da desburocratizar, mas a reforma administrativa do nosso país, né? O Pacto Federativo. O que é que você acredita que pode ser feito como presidente da República para melhorar a estrutura do nosso país para poder desenvolver melhor? Esse tema de reformas, né? Faz tanto tempo que a gente fala em reformas que as pessoas até se cansam, né, de discutir isso. Mas a gente, na prática, não consegue implementar. É isso que eu acho algo extraordinário, né? As pessoas muitas vezes até têm consenso, precisa, por exemplo, simplificar os impostos. Não é possível você ter eficiência lá do empresário com ICMS, ISS, 27 regimes de ICMS diferentes em cada estado. Aí você tem ainda tributo do federal sobre consumo, que é o COFINS, o PIS. Ou seja, é uma confusão. Eu trabalhei um tempo no exterior, a gente conversava muito com isso com empresas estrangeiras, e elas diziam assim, eu tenho que gastar, aquelas que tinham filiais no Brasil, eu tenho que gastar no Brasil muito mais com contador do que eu tenho que gastar, por exemplo, nos Estados Unidos, e minha operação nos Estados Unidos é muito maior. Ou seja, tem muita coisa a ser feita. A grande questão é por que a gente não consegue fazer as reformas que a gente sabe que tem que fazer. E aí é uma questão política. Aí a gente precisa ter gente boa na política. Passa por aquele pressuposto que eu mencionei para você de integridade. Mas só integridade não basta, você tem que ter eficiência. Então você tem que aproveitar, né? Qualquer governo que for eleito ali, tem que aproveitar aquele período, principalmente o período inicial, para iniciar um ciclo forte de reformas. E aí você vai ter que fazer ao mesmo tempo tributária, administrativa. As pessoas querem um serviço público de qualidade. A gente sabe que na administração pública tem muita gente boa, mas tem muita gente hoje que não tem estímulo nenhum para trabalhar com eficiência. E gente que às vezes está lá acomodada, que também não tem nenhuma sanção, não sofre nenhuma consequência se não fizer nada. Então você precisa ter dentro da administração pública incentivos, mecanismos, treinamento, mecanismos até muitas vezes de gratificação por desempenho, para você ter um serviço público eficiente. O pai de família ou a mãe de família que tem um filho quer ter uma educação pública de qualidade, quer ter uma escola boa, com professores entusiasmados para o seu trabalho. Hoje a gente vê, claro, muita gente vocacionada e que se sacrifica, mas o governo não dá apoio nenhum, entendeu? Então a gente tem que dar esse salto grande. Então, para te dizer, a gente precisa ter reforma tributária, a gente precisa ter reforma administrativa, a gente precisa ter reforma do sistema de justiça, a gente precisa ter algo que eu acho importante, e eu tenho me comprometido, acabar com a reeleição para presidente da República, por emenda constitucional, já em 2023. Acabar com o foro privilegiado. Então, nossa proposta é, vamos acabar com os privilégios da classe política e vamos melhorar a vida das pessoas. Eu acho que esse é um recado importante, sabe, que a gente tem que dar para a população brasileira, para que elas retomem a esperança, a fé de que Brasília serve para alguma coisa, entendeu? Perfeito. Sérgio Moro, nosso entrevistado de hoje. Giovanni. Doutor Sérgio, falando sobre governabilidade, né? Todo membro do executivo, quando ele entra no poder, ele precisa, no caso falando do Poder Executivo Federal, ele precisa dos seus pares na Assembleia, na Câmara Federal e no Senado, né? Então, qual é o seu plano, caso a sua bancada, a bancada que vote com o senhor, caso o senhor seja eleito, não seja suficiente para vencer as pautas? Qual é a sua
Qual é a sua estratégia para trazer a Câmara e o Senado para lidar com a governabilidade? Que hoje um dos grandes problemas que existiu com Dilma até o impeachment dela e que está existindo hoje com Bolsonaro, que atrapalha a governabilidade dele, também é a falta de adesão dos seus pares na Câmara Federal e no Senado. Essa é uma excelente pergunta. Veja, tem muita gente na política. Vamos colocar um exemplo aí do Rio Grande do Norte. Já ganhou o voto aqui. Já ganhou o voto aqui. Já tá querendo abraçar o cara, peraí. Por favor, Moro. Me elogiou, tem que o senhor ganhou 25% do meu possível voto. Ele cede rápido, né, Moro? Converteu um voto hoje. Muito bom. Por favor, Moro. Tá bom. Tem muita gente na política. Vamos pegar um exemplo aqui do Rio Grande do Norte. Tem o senador Stevenson do Podemos, que tem se destacado por adotar ali sempre pautas íntegras e pensar no bem do país. A gente tem o Felipe Madruga, que está aí com vocês na rádio, que está organizando o Podemos dentro do estado do Rio Grande do Norte. Agora, claro que a gente precisa ter alianças políticas para ter governabilidade. O plano, basicamente, é construir o nosso projeto, tá? Aproveitar esse ano de 2022. Esse ano de 2022 não é só questão de eleição, de ficar pensando em marketing, é você construir, tá, um projeto que você possa apresentar para as pessoas e aí também para o mundo político, e você fomentar alianças em cima desse projeto. Vou dar um exemplo aqui que funcionou bem na história do Brasil. Na década de 90, parte da década de 80 e parte da década de 90, nós tínhamos aquele cenário de inflação descontrolada, de hiperinflação até alguns meses. E todo mundo desanimado, as pessoas simplesmente achavam, olha, não tem o que fazer, a inflação é invencível, a gente não consegue sair disso. Teve um plano real, que foi bem concebido tecnicamente, mas teve uma aliança política em cima da estabilidade econômica. E aquilo permitiu não só controlar a inflação em níveis razoáveis, mas criou as bases para um período de crescimento econômico, que se não foi aquele que nós desejaríamos, nós estaríamos ainda muito pior sem essa estabilidade. Então, o que tem que ser feito esse ano de 2022, o mundo político tem que fazer a lição de casa. Tem que ter um projeto, tá? E tem que ter uma aliança em cima desse projeto. Havendo o projeto, a gente conversa com todo mundo político, estabelecendo claramente que a gente tem princípios, valores que não permitem que nós ultrapassemos certos limites, tá? Mas tendo projeto, liderança, princípios e valores, infelizmente aqui eu vou ter que dizer muito claramente, eu não vejo os candidatos do PT ou do PL com a possibilidade de afirmar o mesmo, tá? Liderança talvez, né? Projeto, um tem um projeto de família, o outro tem um projeto de partido. E princípios e valores, eu sinceramente vejo dificuldade, né? Quando se fala no governo do PT que teve aqueles escândalos de corrupção, e até hoje eles não reconheceram, eles querem varrer para o tapete, né? Ou seja, se você reconhece o erro, essa é uma pré-condição para você dar a volta por cima. E o governo atual, por sua vez, infelizmente tem uma liderança, não vou levar para o lado pessoal aqui, mas é racional, é errática, né? A gente vê a condução que fez aí da vacina e hoje nos entrega estagnação e desmantelamento do combate à corrupção. A gente precisa, então, liderança, projeto, princípios e valores. É possível construir, sim. Moro, me cabe fazer uma pergunta, não quero que seja a última. Como é que estão seus horários? A Laí estava brincando aqui, o homem, ele tá preso dentro de um quarto, ele não tem nem o que fazer hoje de tarde, mas a verdade, você já almoçou? Não almocei. Não almoçou, almoçou, na verdade, assim, tá vendo, eu tenho outros compromissos também, tá? Porque hoje dá para fazer muita coisa à distância, né? E eu tô dizendo assim, esse é um período que eu tenho que aproveitar. A Covid é uma tragédia, né? Mais de 620 mil vítimas no Brasil. As pessoas têm que se vacinar, tá? Isso é importante. Eu tinha tomado, tá? Eu tomei as 3 vacinas, as 3 doses. Agora, o que a gente tem visto dessa variante é que as vacinas não impedem a contaminação, mas é inegável que as vacinas reduzem a possibilidade da contaminação. E em relação aos contaminados,
propiciam que ela não gere tantos riscos de óbito ou riscos à saúde. Eu, por exemplo, estou com sintomas leves, tá? Não estou sofrendo, mas eu tenho certeza que se eu não tivesse tomado as vacinas, eu estaria muito pior e certamente não estaria participando do programa de vocês. Mas acho que a gente pode fazer aqui, para a gente chegar num bom termo, até 1h40, pode ser? Ótimo. Então, lembrando que Moro ainda não tossiu. Não tossiu. E ele tá fazendo, gente, via Skype, diretamente do quarto da filha. Ô, Moro. Viva a vacina, né? Viva a vacina. Ele escondeu os bichos de pelúcia aqui, viu? Só ia ficar feio comigo aqui, né? Que bom. Olha, você se cerca de homens como o Álvaro Dias, senador Álvaro Dias, como o senador Girão. Você falava aí do senador Stevenson aqui do Rio Grande do Norte. Esses são pessoas experientes, principalmente os dois primeiros. Stevenson está no primeiro mandato, mas os dois primeiros são pessoas experientes no mundo da política, no mundo dos negócios. Girão tem uma história aí dedicada. Quem são seus conselheiros, além deles, na política? Quem são seus conselheiros na economia? Quem é que tem... Quem são seus influencers, Sérgio Moro? É uma boa ilustração. A gente quer fazer uma política diferente. Então, o senador Álvaro Dias, o Girão, o Stevenson, outros senadores ali também do partido, eles têm se destacado. Eles tinham aquele grupo Muda Senado, que vinham se destacando por assim, ter uma coerência, né? Não tomavam partido no sentido de ser só oposição ou ser só situação, mas eles se definiam por pautas. Tem a presidente do partido, a Renata Abreu, que também é uma pessoa que tem uma habilidade política enorme. Eu, na verdade, estou montando um programa. Eu convidei o economista Afonso Pastore, que é um dos maiores economistas do Brasil, para construir a parte técnica, tá, da economia, mas a gente tem chamado especialistas de várias outras áreas. Então a gente tem tido reuniões semanais, mais de uma até na semana. A gente tem discutido, por exemplo, temas como educação na primeira infância, da importância de você focar os investimentos na educação, principalmente nessa fase inicial, né, tanto da pré-escola como no ensino fundamental, que isso gera um efeito bola de neve e propicia melhores resultados para o ciclo escolar como um todo. A gente tem tido discussões sobre saúde, sobre como a tecnologia gerada na pandemia vai trazer revoluções para medicina nessa fase da pós-pandemia. A gente tem tido discussões sobre emprego, né, política de emprego. Temos chamados aí grandes especialistas. Nós criamos uma proposta que acho que essa é bem relevante, tá, para o Brasil na situação atual, que é a criação de uma força nacional de erradicação, força-tarefa nacional de erradicação da pobreza, que é baseado também em conversa que nós tivemos com especialistas nessa área, dentro desse grupo. E o que eles disseram para nós? Olha, esses programas de auxílio, Bolsa Escola, Bolsa Família, Auxílio Brasil, são importantes, mas eles não resolvem o problema. O que resolve, no fundo, a longo prazo, né? Crescimento econômico e educação. Esses são os dois fatores. Mas para você, pelo menos, resolver, dar uma resposta mais imediata, o que é importante? Você pegar as políticas públicas que já existem, educação, saúde, treinamento profissional, realocação de trabalho, e focar naqueles que mais precisam. Daí a ideia de você criar uma força-tarefa nacional de erradicação da pobreza para coordenar esses esforços no país inteiro. Se você tem recursos, vamos focar naqueles que mais precisam. Vamos tornar essa política pública de erradicação da pobreza mais eficiente, que não fique apenas fundada nesses programas de transferência de renda. Então nós estamos construindo um projeto tecnicamente robusto, que a gente quer levar às pessoas. Precisamos discutir. Não adianta eu fazer isso lá cercado de especialistas e não discutir isso depois no mundo político, ou com a sociedade civil, ou com o setor privado, ou com a opinião pública em geral, né? Então é isso que a gente quer aproveitar esse ano de 2022, ter uma discussão aberta com o Brasil, com o país.
Sérgio Moro, nosso entrevistado de hoje. A honra da última pergunta vai caber a você, Felipe, mas eu só queria deixar um recado, Moro. Pense na pequena, na microempresa. Vivemos um país em que a melhor oportunidade de emprego e renda é através do empreendedorismo, e muitas famílias vivem em torno da micro e da pequena empresa. Então pense com carinho como privilegiar, prestigiar a maior quantidade de CNPJs dessa nação, que são as micro e pequenas empresas. Felipe. Moro, queria que você deixasse uma mensagem final diretamente aí para o povo do Rio Grande do Norte, seja as pessoas aqui da região metropolitana de Natal, do Sertão, de todas as regiões do nosso estado, uma mensagem porque o povo potiguar, porque o norte rio-grandense deve votar no paranaense Sérgio Moro para presidente da República. Lembrando que estamos em pré-campanha, não pode pedir voto, viu, Moro? Você conhece a lei. Olha a pegadinha. Certamente. Beijo, primeiro eu concordo também com a afirmação feita da pequena empresa, do microempresário, acaba sendo um grande motor de desenvolvimento. Uma das áreas que tem um grande potencial e é pouco explorado aqui no Brasil, e especialmente na região Nordeste, é o turismo, né? O Natal, eu já estive aí tanto a trabalho, mas estive também como turista. Eu, inclusive, parte da minha lua de mel, quando eu casei 22 anos atrás, né? Sou casado com a Rosângela, um casamento aí de 22 anos, mas em 99, para vocês terem uma ideia, eu em lua de mel, a gente resolveu percorrer o Nordeste. Fomos passando de estado por estado, passamos aí no Rio Grande do Norte, ficamos algum tempo aí, que tem praias magníficas, e naquela época eu já dizia, olha, o potencial aqui é mal explorado, e hoje é a mesma coisa, melhorou sim, né? São aí 20 anos, mas tem muito ainda que se poderia fazer. A gente vê na Europa o quanto que os países lá arrecadam com turismo, países como França, Itália, é um percentual muito relevante do PIB. E aqui no Brasil, a gente tem dificuldade para atrair o turista estrangeiro. E aí em Natal, né, no Rio Grande do Norte, a Europa está próxima, relativamente próxima, pelo menos. A gente tem que aproveitar um pouco mais isso, sabe? E para essa parte para a pequena empresa é fundamental. Olha, eu diria o seguinte, o nosso projeto que eu estou construindo, que eu estou liderando, que é pré-candidatura à presidência da República. Não tem nada disso que estão esses boatos mentirosos. Falar, foi pedido pesquisa para o Senado em nome do Moro. Isso é mentira. As pessoas têm medo. Tem medo de uma pré-candidatura à presidência que ela representa de fato algo novo para o Brasil. De fato algo novo, e eu posso dizer isso não só porque a gente vai apresentar um projeto para melhorar a vida das pessoas, mas é que eu tenho um histórico. Olha, a Lava Jato foi um trabalho institucional, foi um trabalho de instituições, mas as pessoas ali foram importantes, e ninguém, e aqui eu não quero soar errado, não quero dizer como foi um autoelogio, mas ninguém combateu, por exemplo, a corrupção mais do que a Lava Jato e do que eu durante lá 2014 e 2018. No Ministério da Justiça, ninguém combateu o crime organizado mais do que o Ministério da Justiça durante a minha gestão. E eu, nessa minha carreira pública, eu fiz sacrifícios, assumi riscos, mas sempre por quê? Porque eu entendia que tem que fazer, acima de tudo, a coisa certa. O mote, no fundo desse projeto, é que a gente tem que acabar com aquele Brasil do jeitinho, daquele Brasil em que as pessoas, que tem alguém que quer levar vantagem em tudo, mesmo em detrimento do outro. Então é alguém aqui que lhes fala, né, que fala para a população do Rio Grande do Norte, para a população potiguar, que está preocupado em melhorar a vida de vocês, e não cuidar desse mundo político, não está numa busca de poder, de interesse próprio, mas está fazendo aquilo que não é nem nova política, não é nem velha política, é política clássica, no sentido, olha, o governo tem que servir as pessoas e não as pessoas servirem ao governo. Esse é o nosso lema fundamental. E eu vou estar aí em breve, devo ir ao Rio Grande do Norte,
tá? Para discutir esse projeto com todos vocês. Olha, desde já fica o nosso convite para vindo a Natal a gente bater um papo aqui. O clima é esse, Moro, é a liberdade de expressão, a liberdade de colocação de ideias, é dizer que esses microfones da Rádio Cidade sempre estarão abertos para você, como também para todos os outros pré-candidatos que tenham aqui o que discutir, o que conversar com os nossos ouvintes esses que se desdobram, não só lá no YouTube, também no Facebook, mas também no Getter, a rede social Getter, que a gente tem a honra de, com esse programa, estrear. É a primeira rádio em todo o Brasil a estrear nessa nova rede social. Obrigado, Moro. Sucesso aí para você nessa busca de discutir ideias para o Brasil e na sua campanha como um todo. Muito obrigado. Foi um prazer. E indo ao Rio Grande do Norte, a gente, quem sabe, renova essa entrevista, faz de uma forma diferente, de repente eu no estúdio, se as condições sanitárias assim permitirem, né? Mas é importante estar presente aí no estado para visitar e conversar com as pessoas. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado também a Cristiane Salles, que é da tua equipe, que fez toda aí a articulação. Muito obrigado. Jaque, vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente vai ter o debate do debate. Vamos conversar aqui sobre as colocações e ideias do presidenciável Sérgio Moro. Voltamos já.